Milionário a forçou se casar depois que a encontraram catando lixo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Tiago Menezes contemplava a Baía de Guanabara do alto de sua cobertura triplex em Ipanema. Aos 32 anos, era o queridinho da alta sociedade carioca, herdeiro da Menezes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. O amanhecer no Rio de Janeiro tinha um ar quase sagrado, com o sol nascendo por trás do pão de açúcar. Mas Tiago mal notava aquela beleza. Estava mais preocupado com a festa de lançamento do novo empreendimento de luxo da empresa naquela noite. Dr. Tiago, seu café da manhã está servido, anunciou Carmen, a governanta que trabalhava para a família Menezes há mais de 20 anos. Obrigado, Carmen. Pode deixar na mesa da varanda, respondeu sem tirar os olhos da tela do celular, onde rolava as notícias do mercado imobiliário. A mesa posta era digna de um hotel 5 estrelas, frutas importadas, pães artesanais, queijos especiais e sucos recém-espremidos. Tudo isso para uma única pessoa que mal tocaria na comida. Ao seu lado, o Jornal do Dia destacava a manchete: Menezes Incorporações lança o mais exclusivo residencial da Zona Sul. O celular tocou. Era seu assistente pessoal, Lucas. Bom dia, chefe. Só confirmando, temos reunião com os investidores. Às 10 horas, almoço com o prefeito ao meio-dia e às 16 horas, a entrevista para a revista Luxo em Poder. À noite, a festa de lançamento começa às 20 horas no Copacabana Palace. Perfeito, Lucas. Já estou saindo para o escritório. Tiago ajustou sua gravata de seda italiana diante do espelho. O terno sob medida de R$ 15.000 caía como uma luva em seu corpo esculpido por sessões diárias de personal trainer. Seu Porsche 911 Turbo prateado aguardava na garagem, sempre impecável. No trajeto até a sede da empresa no centro, Tiago passava por um Rio de Janeiro que parecia não existir para ele. As pessoas comuns, o transporte público lotado, as pequenas alegrias e tristezas cotidianas, tudo isso era apenas um borrão pela janela de seu carro importado. A Menezes Incorporações ocupava os 3 últimos andares de um imponente arranha-céu. Na recepção, todos os funcionários o cumprimentavam com sorrisos ensaiados. Tiago retribuía mecanicamente. Era respeitado, mas não necessariamente querido. Seu pai, Roberto Menezes, fundador da empresa, havia construído um império baseado em relacionamentos genuínos. Tiago, por outro lado, confiava mais em contratos e números. Os investidores já estão na sala de reuniões, informou suas secretária Patrícia, e Isabela Freitas ligou 3 vezes esta manhã. Tiago revirou os olhos ao ouvir o nome da ex-namorada. Isabela era modelo e influenciadora, filha de um senador. O relacionamento havia terminado há 2 semanas, quando ele simplesmente perdeu o interesse, como acontecia com tudo em sua vida cedo ou tarde. Se ela ligar de novo, diga que estou em reunião. A reunião com os investidores foi como todas as outras. Gráficos, projeções, milhões sendo discutidos como se fossem trocados. Tiago dominava aquele jogo. Seu MBA em Harvard e seu instinto afiado para negócios o tornavam praticamente imbatível. Ao final, todos saíram satisfeitos com a apresentação do Reserva Ipanema, o novo empreendimento que prometia apartamentos a partir de 10 milhões. Tiago, meu querido, a voz melosa do prefeito Eduardo Santos ecoou pelo restaurante. Faz ano, que prazer vê-lo novamente. O almoço com o prefeito era pura formalidade. Ambos sabiam o jogo que estavam jogando. Influência, poder e dinheiro, camuflados por sorrisos e tapinhas nas costas. As licenças para o projeto da Barra foram aprovadas em tempo recorde, comentou o prefeito entre um gole e outro de vinho. Importado. Isso merece uma celebração, não acha? Com certeza, respondeu Tiago, já assinando displicentemente a conta que certamente entraria como despesa da empresa. Espero vê-lo na festa hoje à noite. A entrevista para a revista transcorreu exatamente como planejado. Tiago deu respostas ensaiadas sobre inovação, sustentabilidade e compromisso social. Palavras vazias que soavam bem em publicações de negócios.
A jornalista, uma jovem recém-formada, parecia encantada com sua presença. Ele usou o seu charme calculado, sabendo que isso garantiria uma matéria favorável. Ao voltar para casa para se preparar para a festa, Tiago sentiu aquela inquietação familiar. Um vazio inexplicável que nem seu apartamento de 400 milhões, nem seu carro esportivo, nem suas conquistas profissionais conseguiam preencher. Por um momento, ficou parado na varanda, observando a praia de Ipanema lotada ao entardecer. Pessoas comuns, rindo, jogando altinha, tomando cerveja em copos de plástico, parecendo genuinamente felizes. Será que eles são felizes mesmo, ou é só aparência como tudo na minha vida? Pensou, antes de afastar rapidamente aquela reflexão incômoda. À noite, o salão nobre do Copacabana Palace resplandecia. A nata da sociedade carioca estava presente. Empresários, políticos, celebridades e herdeiros como ele. As mulheres exibiam joias que poderiam comprar casas inteiras. Os homens competiam discretamente para ver quem tinha o relógio mais caro ou a história de sucesso mais impressionante. Tiago, querido. Marina Brandão, socialite e presidente de uma ONG de fachada, o abraçou efusivamente. Você viu a última postagem da Isabela? Ela está em Mykonos com aquele jogador de futebol. Eu não acompanho a vida dela, Marina, respondeu secamente, pegando mais uma taça de champanhe. A noite seguiu seu curso previsível. Discursos pomposos, aplausos educados, selfies para Instagram. Tiago circulava pelo salão com a desenvoltura de quem foi criado naquele ambiente. Sorria, cumprimentava, elogiava vestidos e gravatas, fazia piadas inteligentes na medida certa. Mas algo em seus olhos denunciava um tédio profundo, uma saturação daquele mundo artificial. Por volta das 2 da manhã, quando a festa começava a perder o fôlego, Tiago decidiu ir embora. Dispensou o motorista e optou por dirigir seu próprio carro, algo que raramente fazia após beber. A sensação de controle lhe dava uma falsa impressão de liberdade. Dirigindo pela Avenida Atlântica, ele se perguntava por que não sentia mais empolgação com nada. Cada nova conquista, cada novo brinquedo caro, cada nova mulher, tudo parecia igual, previsível, entediante. Sua vida era invejada por milhões, mas ele não conseguia sentir o gosto da felicidade que supostamente deveria experimentar. Foi quando, num impulso, decidiu pegar um caminho diferente. Em vez de seguir para Ipanema, virou o carro em direção à Zona Norte. Não sabia exatamente por quê, talvez apenas para sentir algo diferente, para ver um Rio de Janeiro que não fazia parte de seu roteiro habitual. Enquanto o Porsche avançava, por ruas cada vez menos familiares, Tiago não poderia imaginar que aquele desvio aparentemente sem importância mudaria completamente o curso de sua vida. As luzes de néon dos bares e lanchonetes da Tijuca brilhavam na madrugada carioca. Tiago reduziu a velocidade, sentindo-se estranhamente deslocado. Seu Porsche chamava a atenção por onde passava. Um peixe fora d'água naquele oceano de carros populares e motos de entrega. Uma chuva fina começou a cair, embaçando sua visão, da cidade desconhecida. Decidiu parar em um posto de gasolina para esperar a chuva passar. Ao estacionar, notou uma movimentação incomum nos fundos do estabelecimento. Curiosidade, um sentimento que raramente o acometia, o fez descer do carro para ver o que estava acontecendo. Próximo aos contêineres de lixo, uma mulher remexia cuidadosamente nas sacolas de descarte. Não era uma catadora comum, com roupas sujas ou aspecto desleixado. Havia algo em sua postura, na maneira meticulosa como separava os materiais, que indicava uma história diferente. Tiago se aproximou, inconscientemente atraído por aquela cena tão distante de sua realidade. — Você está bem? Precisa de ajuda? Perguntou, mantendo uma distância segura. A mulher se virou, sobressaltada. Seu rosto, mesmo na penumbra, revelava traços delicados e olhos penetrantes que o encararam com uma mistura de surpresa e dignidade ferida. — Estou perfeitamente bem, obrigada, respondeu ela, com uma dicção impecável que contradiz completamente o cenário. — Apenas fazendo o meu trabalho. Tiago ficou desconcertado.
Aquela voz não pertencia a alguém das ruas, era educada, firme, quase aristocrática. Desculpe, não quis ofender. É que... Bem, você não parece... Não pareço o quê? Uma catadora? Ela sorriu com ironia. E como deveria parecer? Uma pessoa que recolhe recicláveis, na sua opinião? O constrangimento de Tiago era visível. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que dizer. Aquela mulher o desafiava de uma forma que ninguém em seu círculo social jamais ousaria. Meu nome é Tiago, disse finalmente, estendendo a mão num gesto automático. Luísa, respondeu ela, limpando rapidamente a mão na calça jeans antes de apertar a dele. Luísa Cardoso. Um trovão ecoou ao longe e a chuva intensificou. O funcionário do posto olhava desconfiado para a cena inusitada. Um homem de terno caríssimo conversando com uma catadora de recicláveis. Você não deveria estar em alguma festa em Ipanema? Perguntou Luísa, voltando à sua tarefa de separar plásticos e papéis. Como você sabe que eu venho de Ipanema? Seu sotaque, sua roupa, seu carro... Ela apontou para o Porsche estacionado. Não é preciso ser detetive. Tiago sentiu uma gota de chuva escorrer por seu rosto. Estava prestes a se despedir e voltar para seu mundo protegido, quando algo o impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez tédio, talvez um impulso inexplicável de conhecer algo além da bolha onde vivia. Posso te oferecer uma carona? Está chovendo muito. Luísa o encarou avaliando a proposta e o homem à sua frente. Não, obrigada. Moro aqui perto. Pelo menos me deixe te comprar um café. Você parece estar trabalhando há horas. Após um momento de hesitação, Luísa concordou. Eles entraram na lanchonete do posto, um ambiente simples que Tiago jamais frequentaria em circunstâncias normais. Sentaram-se em uma mesa de fórmica desgastada, sob o olhar curioso dos poucos clientes noturnos. 2 cafés, por favor, pediu Tiago à atendente. Sonolenta. No silêncio que se seguiu, ele observou melhor sua companheira improvisada. Luísa deveria ter por volta de 35 anos. Apesar das roupas simples e das mãos marcadas pelo trabalho duro, havia uma elegância natural em seus gestos. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque prático e seus olhos, agora ele podia ver que eram de um castanho profundo. Carregavam uma mistura de sabedoria e tristeza. O que te traz a esta parte da cidade a esta hora? Se perguntou ela, quebrando o silêncio. Honestamente, não sei. Acho que precisava ver algo diferente. Diferente do quê? Do meu mundo. Das mesmas pessoas, das mesmas conversas, das mesmas festas. Luísa o estudou com curiosidade. Problemas de rico, comentou com um leve sorriso irônico que, surpreendentemente, não soou ofensivo. Os cafés chegaram e Tiago notou como ela segurou a xícara com ambas as mãos, aproveitando o calor antes de tomar o primeiro gole. E você sempre trabalhou com reciclagem? Perguntou ele, genuinamente interessado. Luísa soltou uma risada breve e amarga. Não, na verdade, há 3 anos eu era CEO da Cardoso Tecnologia. Já ouviu falar? Tiago arregalou os olhos. A Cardoso Tecnologia havia sido uma das startups mais promissoras do Brasil, desenvolvedora de um software revolucionário para a gestão hospitalar. Lembrava-se vagamente de ter lido sobre o colapso repentino da empresa após um escândalo. Você é aquela Luísa Cardoso? Mas o que aconteceu? A versão curta: fui sabotada por meu sócio e ex-marido. Ele desviou milhões, falsificou minha assinatura em documentos e, quando o esquema veio à tona, fugiu do país deixando toda a culpa para mim. Ela falou com uma calma surpreendente, como quem já havia processado a dor. Perdi tudo: empresa, reputação, casa, economias. Passei 2 anos tentando provar minha inocência, mas quando finalmente consegui limpar parcialmente meu nome, já era tarde demais para recomeçar no mercado corporativo. Tiago estava atônito. Aquela mulher catando lixo era uma das mentes mais brilhantes do setor de tecnologia médica. Mas por que recicláveis? Você poderia trabalhar como consultora, dar aulas. Você acha que não tentei? Ninguém quer contratar a ex-CEO envolvida em um escândalo financeiro, mesmo depois de comprovada minha inocência. As portas se fecharam.
E quanto a dar aulas, estou fazendo isso também. Dou aulas de programação 2 vezes por semana em um projeto social aqui na comunidade. E a reciclagem? Comecei por necessidade, continuei por escolha. Descobri que existe um mundo inteiro de valor naquilo que as pessoas descartam. Ela fez um gesto abrangente. Além disso, estou desenvolvendo um aplicativo para conectar catadores a empresas de reciclagem, eliminando intermediários. O trabalho prático me dá insights que eu jamais teria sentada em um escritório de luxo. Tiago a encarava, fascinado. Aquela mulher havia perdido tudo, e em vez de se entregar ao desespero, estava reconstruindo sua vida com dignidade e propósito. Você poderia processar seu ex-sócio, recuperar parte do dinheiro. Ele está em algum país sem acordo de extradição. E, sinceramente, não vale a energia. Prefiro olhar para frente. A chuva tinha parado e o céu começava a clarear no horizonte. Eles haviam conversado por horas sem perceber. Tiago sentia-se estranhamente à vontade com aquela desconhecida. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, estava tendo uma conversa genuína, sem interesses ocultos ou impressões a causar. Preciso ir, disse Luísa, levantando-se. Tenho que entregar este material no centro de reciclagem antes das 8 e depois ir para meu outro trabalho. Posso te dar uma carona? Num Porsche cheio de sacolas de recicláveis? Ela riu, um som sincero que o pegou desprevenido. Acho que não. Então me deixe ajudar de outra forma. Posso investir no seu aplicativo, apresentar você a pessoas que poderiam... Não. A resposta foi firme, cortando-o. Agradeço a oferta, mas não preciso de caridade. Não é caridade, é um investimento. Seu aplicativo parece promissor. Você nem sabe como ele funciona. Então me mostre. Luísa hesitou, avaliando o homem à sua frente. Havia algo diferente nele. Uma fagulha de interesse genuíno que contrastava com sua aparência de playboy entediado. Talvez outro dia, se nossos caminhos se cruzarem novamente. E se eu garantir que isso aconteça? Tiago tirou um cartão do bolso e escreveu seu número pessoal no verso. Me ligue se mudar de ideia sobre o investimento, ou se quiser apenas outro café. Luísa pegou o cartão relutantemente. Não prometo nada. Eles se despediram na calçada da lanchonete, sob o olhar intrigado do frentista. 2 mundos que jamais deveriam se encontrar, agora conectados por um encontro casual em uma madrugada chuvosa. Enquanto dirigia de volta para Ipanema, Tiago não conseguia parar de pensar em Luísa Cardoso. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Não era apenas sua história de ascensão e queda, mas a força com que enfrentava a adversidade, a autenticidade que ele não encontrava em seu círculo social. Ao chegar em seu apartamento, luxuoso, tudo parecia estranhamente vazio e sem propósito. As obras de arte caríssimas nas paredes, os móveis de design, a vista deslumbrante, nada disso o impressionava mais. Em sua mente, a imagem de Luísa separando materiais recicláveis com a mesma determinação com que provavelmente comandava reuniões de diretoria no passado, não o abandonava. Sem perceber, Tiago estava prestes a embarcar em uma jornada que transformaria completamente sua visão de mundo, seus valores e principalmente seu coração. 3 dias se passaram desde o encontro com Luísa e Tiago não conseguia tirá-la da cabeça. No escritório, durante reuniões importantes, pegava-se pensando naquela mulher e em sua extraordinária história de resiliência. A sensação era nova e desconcertante para alguém acostumado a controlar suas emoções com a mesma frieza com que controlava seus investimentos. Tiago, você está me ouvindo? A voz irritada de seu pai, Roberto Menezes, o trouxe de volta à realidade. Estavam na sala de reuniões principal da Menezes Incorporações, discutindo a remoção de uma pequena comunidade para a construção de um novo shopping center. Desculpe, pai. Pode repetir? Roberto olhou para o filho com uma mistura de irritação e preocupação. Eu disse que a prefeitura já garantiu a reintegração de posse para a próxima semana. Precisamos definir a estratégia de comunicação para minimizar o impacto negativo na imprensa. E para onde vão essas famílias? Perguntou Tiago, surpreendendo a todos na sala,
inclusive a si mesmo. Um silêncio constrangedor se instalou. Aquele tipo de pergunta jamais havia saído da boca de Tiago Menezes antes. Desde quando isso é problema nosso? Respondeu Roberto, com um sorriso nervoso para os outros executivos. A prefeitura ofereceu indenizações. O que fazem com o dinheiro é problema deles. Tiago assentiu mecanicamente, mas algo dentro dele havia mudado. As palavras de Luísa sobre valor, propósito e dignidade ecoavam em sua mente, criando uma dissonância com tudo o que sempre aceitou como normal. Ao final do dia, tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e ligou para Lucas, seu assistente. Lucas, preciso de um endereço, um centro de reciclagem na Tijuca, qualquer um, e cancele meus compromissos desta noite. 2 horas depois, Tiago estacionava seu carro em frente a uma cooperativa de catadores na região da Grande Tijuca. O local era um galpão amplo, mas simples, onde dezenas de pessoas trabalhavam na separação de materiais. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar o que procurava. Luísa, concentrada em uma mesa, orientando algumas mulheres sobre a classificação de plásticos. Ele se aproximou, sentindo-se estranhamente nervoso. Estava acostumado a entrar em salas cheias de magnatas e políticos poderosos sem hesitar, mas aquele ambiente o intimidava de uma forma inexplicável. "Oi", disse simplesmente quando ela finalmente o notou. Os olhos de Luísa se arregalaram por um segundo antes de recuperar a compostura. "Tiago, o que está fazendo aqui?" "Vim conhecer seu trabalho", respondeu ele, tentando soar casual. "É fazer uma proposta." Ela o estudou com desconfiança. "Que tipo de proposta?" "Podemos conversar em um lugar mais tranquilo?" Luísa consultou o relógio. "Meu turno termina em meia hora. Se quiser esperar." Tiago assentiu e se afastou, observando a operação da cooperativa. Era um sistema impressionantemente organizado, considerando os recursos limitados. As pessoas trabalhavam com propósito e coordenação, como uma orquestra bem ensaiada. Notou também os olhares curiosos que lhe dirigiam, seu terno italiano e sapatos de couro claramente não pertenciam àquele cenário. Quando Luísa terminou seu trabalho, eles caminharam até uma praça próxima. O entardecer no Rio de Janeiro pintava o céu de tons alaranjados, e as pessoas retornavam do trabalho, criando um fluxo constante nas ruas. "Então, qual é a proposta tão importante que o fez deixar Ipanema?" perguntou ela, sentando-se em um banco simples de madeira. Tiago hesitou. A ideia que parecia tão clara em sua mente agora soava absurda quando tentava verbalizá-la. "Quero entender seu mundo", disse finalmente. "Quero saber como é viver sem o privilégio que sempre tive." Luísa soltou uma risada incrédula. "E como pretende fazer isso? Passando algumas horas em uma cooperativa, tirando fotos para seu Instagram como trabalho voluntário?" A acidez do comentário o atingiu, mas Tiago não recuou. "Não. Quero viver como você por um mês, sem cartões de crédito, sem mordomias, sem rede de segurança. Quero entender de verdade como é estar do outro lado." Luísa o encarou, buscando sinais de zombaria em seu rosto, mas encontrou apenas uma sinceridade desconcertante. "Isso é loucura", respondeu ela, balançando a cabeça. "O que você ganharia com isso?" "Não sei exatamente. Talvez perspectiva, talvez propósito, ou talvez nada. Mas estou disposto a tentar." Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons da cidade em movimento. "E o que eu ganharia com isso?" perguntou Luísa finalmente. A pergunta pegou Tiago desprevenido. Ele não havia considerado que precisaria oferecer algo em troca. "O que você quiser", respondeu sinceramente. "Dinheiro, contatos, investimento no seu aplicativo?" "Não. Quero seu dinheiro." Ela o interrompeu. "Mas talvez possamos fazer um acordo diferente." Tiago a olhou intrigado. "Estou tentando implementar um projeto de tecnologia no centro comunitário, onde dou aulas. Queremos ensinar programação para jovens da comunidade, mas faltam equipamentos, espaço adequado e, principalmente, portas para o mercado de trabalho depois." "Posso ajudar com tudo isso", disse Tiago, animando-se.
Não tão rápido, Luísa ergueu a mão. Se você realmente quer viver como eu por um mês, terá que ganhar esse direito de ajudar. Nada de usar seu nome ou contatos. Terá que encontrar soluções como uma pessoa comum, com recursos limitados. Tiago sorriu, aceitando o desafio. E onde eu ficaria durante esse mês? Tenho um sofá-cama na sala do meu apartamento. É pequeno, mas limpo. A proposta era surreal. Tiago Menezes, herdeiro de um império imobiliário, dormindo no sofá do apartamento de uma ex-executiva que agora trabalhava como catadora de bucênus recicláveis. Era o tipo de história que seus amigos considerariam uma piada de mau gosto. Aceito, disse ele, estendendo a mão para selar o acordo. Luísa hesitou por um momento antes de apertar sua mão. Começamos amanhã. Traga apenas o essencial. Roupas simples, documentos e um valor limitado em dinheiro. Deixe cartões, relógios caros e qualquer símbolo de status em casa. E a regra mais importante, acrescentou ela com um olhar sério, sem trapaças. Se eu descobrir que você está usando seus privilégios escondido, nosso acordo termina imediatamente. Na manhã seguinte, Tiago enfrentou olhares incrédulos de Carmen, sua governanta, ao pedir que ela preparasse uma mochila com roupas básicas. O senhor vai acampar, doutor Tiago? Oi, perguntou ela confusa ao ver o patrão recusando ternos e optando por jeans e camisetas. Algo assim, Carmen. Vou ficar fora por algumas semanas, mas não se preocupe. Lucas, seu assistente, foi ainda mais difícil de convencer. Um mês, sem contato. Mas e a fusão com a construtora Albuquerque e o lançamento no Leblon? Seu pai vai enlouquecer. Diga a ele que estou tirando um tempo para refletir. Invente algo sobre esgotamento, se necessário, e adie tudo o que puder. A explicação soava absurda até para seus próprios ouvidos, mas Tiago estava determinado. Havia algo nesse desafio que o atraía de maneira irresistível. Talvez a possibilidade de escapar, mesmo que temporariamente, da gaiola dourada que ele mesmo havia ajudado a construir. Às 18 horas, conforme combinado, Tiago tocou a campainha do apartamento de Luísa em um prédio simples no Grajaú, bairro da zona norte do Rio. Vestia jeans, camiseta branca básica e tênis, provavelmente as roupas mais simples que já usara na vida adulta. Luísa abriu a porta, surpresa ao vê-lo. Realmente ali, parte dela esperava que ele desistisse da ideia maluca. Você veio mesmo, comentou, dando espaço para ele entrar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Uma sala conjugada com cozinha, um quarto modesto e um banheiro compacto. Livros ocupavam praticamente todas as superfícies disponíveis, revelando a mente inquieta da proprietária. Em um canto da sala, uma mesa improvisada servia como estação de trabalho, com um notebook antigo e papéis organizados metodicamente. É aqui que você trabalha no aplicativo? Perguntou Tiago, aproximando-se da mesa. Sim, não é exatamente o Vale do Silício, mas atende às necessidades. Tiago observou alguns diagramas e códigos rabiscados em um quadro branco fixado na parede. Mesmo com seu conhecimento limitado de programação, podia perceber a complexidade e o potencial da ideia. Bem-vindo à realidade, disse Luísa, entregando-lhe um conjunto de lençóis e uma toalha. O sofá é seu, banheiro no final do corredor. Dividimos as despesas com comida e contas. E amanhã você começa a trabalhar. Trabalhar onde? Na cooperativa, claro. Se quer entender minha vida, precisa fazer o que eu faço. A expressão de Tiago deve ter revelado seu choque, porque Luísa sorriu com um misto de diversão e desafio. Pensou que seria fácil? Que iríamos apenas filosofar sobre as diferenças sociais enquanto você observava minha vida como um turista? Não, eu só não esperava começar tão rápido. A vida não espera, Tiago, especialmente quando você não tem o luxo de escolher seu próprio ritmo. Naquela noite, deitado no sofá-cama que parecia minúsculo para seu corpo acostumado, com colchões king size, Tiago encarou o teto desconhecido, questionando-se se havia cometido o maior erro de sua vida. Os sons da cidade eram diferentes ali, mais próximos, mais reais. O cheiro, o calor, a textura dos lençóis simples,
Tudo era um lembrete constante de que havia cruzado uma fronteira invisível. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Isabela, sua ex-namorada. Soube que você sumiu. Está tudo bem? Podemos conversar? Ele hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Depois de um momento, desligou o aparelho completamente. Por um mês, Tiago Menezes deixaria de existir. No lugar dele, apenas um homem comum tentando compreender um mundo que sempre esteve ali, mas que ele nunca realmente viu. Do outro lado do apartamento, Luísa também estava acordada, perguntando-se que loucura a havia feito aceitar aquele acordo. Hospedava agora sob seu teto um homem que representava tudo o que ela havia aprendido a desconfiar: privilégio, poder, dinheiro fácil. E ainda assim, havia algo nele, uma curiosidade genuína, uma inquietação que ela reconhecia em si mesma. Um mês, pensou ela, apenas um mês, e depois cada um volta para seu mundo. O que ela não sabia é que, ao final daquele período, nenhum dos dois seria capaz de retornar completamente ao mundo que deixaram para trás. O despertador tocou às 5h30, arrancando Tiago de um sono pesado. Por um momento, ele não reconheceu onde estava. O teto desconhecido, o colchão fino, o barulho do mundo acordando do lado de fora. A realidade o atingiu como um balde de água fria. Estava no apartamento de Luísa, iniciando seu mês de vida real. Hora de acordar, anunciou ela, já vestida com roupas simples e práticas. Temos que estar na cooperativa às 7, Harris. Tiago se levantou, sentindo dores em partes do corpo que nem sabia que existiam. O sofá-cama estava longe de oferecer o conforto de seu colchão ortopédico importado. Tem café? Perguntou, esfregando os olhos. Tem pó na prateleira e água na torneira, respondeu Luísa sem parar seus preparativos. Açúcar ao lado do fogão, se você usar. Temos 20 minutos antes de sair para pegar o ônibus. Ônibus? Repetiu Tiago, como se a palavra fosse de um idioma desconhecido. Como você achou que iríamos, de Uber? A realidade do transporte público atingiu Tiago de forma contundente. O ônibus estava lotado, pessoas espremidas umas contra as outras, sacudindo a cada curva ou freada brusca. O calor intensificado pelos corpos aglomerados criava uma atmosfera sufocante. Agarrado a uma barra de apoio, Tiago observava Luísa, que parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente, lendo um livro de programação como se estivesse em uma poltrona confortável. Como você consegue se concentrar aqui? Perguntou ele quando finalmente encontraram um espaço menos apertado. Adaptação, respondeu ela simplesmente. Quando você não tem escolha, aprende a fazer o melhor com o que tem. A cooperativa de reciclagem era um galpão amplo, dividido em setores para diferentes tipos de materiais. Dezenas de trabalhadores já estavam em atividade quando eles chegaram. Luísa o conduziu até seu Domingos, um senhor de aproximadamente 70 anos que coordenava as operações. Domingos, este é Tiago. Ele vai trabalhar conosco por um tempo como parte de um projeto social. O olhar do velho homem percorreu Tiago, dos pés à cabeça, avaliando as mãos sem calos, a postura ereta demais, a expressão ainda meio perdida. Já trabalhou com reciclagem antes, meu filho? Não, senhor. Com lixo de qualquer tipo? Também não. Seu Domingos soltou uma risada rouca. Bem, hoje é seu dia de sorte. Vai aprender com os melhores. As próximas 8 horas foram as mais fisicamente exaustivas da vida de Tiago. Ele foi designado para a esteira de triagem, onde precisava separar rapidamente diferentes tipos de plásticos. O trabalho exigia não apenas força, mas conhecimento técnico para identificar os materiais e agilidade para não atrasar o processo. Em menos de 1 hora, suas mãos estavam sujas, suas costas doíam, e o cheiro forte de resíduos impregnava suas narinas. Várias vezes cometeu erros, separando incorretamente os materiais, o que lhe rendeu olhares de impaciência dos colegas de esteira. PET no contentor azul, PAD no verde, explicou pacientemente Dona Zélia, uma senhora de meia-idade que trabalhava com incrível destreza ao seu lado. Se não separar direito, perdemos valor na venda. Na hora do almoço,
Tiago desabou em um banco no refeitório improvisado, onde os trabalhadores compartilhavam suas marmitas. Luísa se juntou a ele, trazendo 2 pratos da comida comunitária. "Como está se saindo?" perguntou ela, estendendo-lhe um dos pratos. "Honestamente, terrível. Nunca pensei que fosse tão difícil, não apenas pelo esforço físico, mas por exigir conhecimento específico." "Exatamente", concordou Luísa. "As pessoas acham que trabalhar com reciclagem é só mexer com lixo, mas há toda uma ciência envolvida. Cada trabalhador aqui é especialista em identificar, classificar e valorizar materiais que a maioria descarta sem pensar." Tiago olhou ao redor, vendo com novos olhos aquelas pessoas que até então seriam invisíveis para ele. Conversas, animadas risadas e discussões sobre o trabalho preenchiam o ambiente, criando uma atmosfera de camaradagem que ele raramente experimentava em seus almoços de negócios. "Aquele senhor ali", Luísa apontou discretamente para um homem de uns 60 anos, "é Sebastião. Foi metalúrgico por 30 anos até a fábrica fechar. Agora, ele é nosso especialista em metais. Consegue identificar ligas apenas olhando e calculando o peso na mão." À tarde, Tiago foi transferido para a prensa, onde o trabalho era ainda mais pesado. Ao final do dia, cada músculo de seu corpo protestava. Suas mãos, sempre impecavelmente cuidadas, agora estavam ásperas e com pequenos cortes. No caminho de volta, no ônibus igualmente lotado, ele permaneceu em silêncio, absorvendo a experiência do dia. Ao seu lado, Luísa o observava com uma mistura de curiosidade e respeito relutante. Ele não havia desistido nem reclamado, como ela secretamente esperava. "Ainda quer continuar?" perguntou ela quando finalmente chegaram ao apartamento. "Sim", respondeu ele, com uma determinação que surpreendeu a ambos. "Mas preciso de um banho urgentemente." Depois de se limpar e descansar um pouco, Tiago encontrou Luísa na pequena cozinha, preparando um jantar simples. "Posso ajudar?" Ofereceu-se. "Sabe cozinhar?" "Não exatamente, mas posso aprender." Sob a orientação paciente de Luísa, Tiago tentou cortar legumes para uma sopa. Seus movimentos eram desajeitados, mas havia um entusiasmo genuíno em aprender algo tão básico quanto preparar sua própria refeição. Durante o jantar, conversaram sobre o dia. Tiago compartilhou suas observações sobre a cooperativa, as pessoas, o sistema de trabalho. Luísa, por sua vez, explicou mais sobre a economia da reciclagem, como os materiais eram precificados, os desafios do setor, a exploração frequente dos catadores por intermediários. "É por isso que meu aplicativo é importante", explicou ela, animando-se. "Se conseguirmos conectar diretamente os catadores às empresas que compram recicláveis, eliminamos atravessadores que ficam com grande parte do lucro." "Como uma bolsa de valores de recicláveis", observou Tiago, genuinamente impressionado com a ideia. "Exatamente. E com geolocalização para facilitar a logística, mais um sistema de certificação que garante a qualidade do material." Pela primeira vez naquele dia, Tiago viu a executiva brilhante que Luísa havia sido. E, de certa forma, ainda era. Seus olhos brilhavam ao falar do projeto, suas mãos gesticulavam com entusiasmo, mapeando interfaces e fluxos no ar. "Por que não procurou investidores para isso?" perguntou ele. O brilho nos olhos dela diminuiu um pouco. "Tentei, mas quando seu nome está manchado como o meu, as portas se fecham antes mesmo de você terminar sua apresentação." Tiago assentiu, compreendendo a injustiça daquela situação. Em seu mundo, pessoas com muito menos talento conseguiam milhões em investimentos apenas por terem os contatos certos ou o sobrenome adequado. "E o centro comunitário que você mencionou? Onde você dá aulas?" "Amanhã é dia de aula. Você vai conhecer." Na noite seguinte, após outro dia exaustivo na cooperativa, Tiago acompanhou Luísa até o Centro Cultural da Juventude, um espaço improvisado em um antigo galpão no coração da comunidade do Jacarezinho. O contraste com a imagem que ele tinha daquela área, frequentemente retratada na mídia apenas como um local de violência, era chocante. O centro fervilhava de atividade. Em uma sala,
adolescentes praticavam capoeira. Em outra, um grupo ensaiava uma peça teatral. Luísa o conduziu até uma pequena sala nos fundos, onde 6 computadores antigos estavam dispostos em mesas simples. "Bem-vindo ao nosso laboratório de informática", disse ela, com um misto de orgulho e frustração pela precariedade. Logo, os alunos começaram a chegar. 8 jovens entre 14 e 18 anos, com olhares curiosos para o visitante desconhecido. Luísa fez as apresentações e explicou que Tiago estava ali para auxiliar nas aulas como parte de um projeto. "Hoje vamos continuar com lógica de programação", anunciou ela, distribuindo folhas impressas com exercícios. Tiago observou fascinado como Luísa se transformava diante dos alunos. Havia uma energia contagiante em sua forma de ensinar, simplificando conceitos complexos e conectando-os à realidade daqueles jovens. Quando percebia que algum aluno tinha dificuldade, sentava-se pacientemente ao lado, explicando de outras formas, nunca desistindo até que o conceito fosse compreendido. "Professor, me ajuda aqui?", chamou Felipe, um garoto de 15 anos que tentava resolver um problema de algoritmo. Pego de surpresa, Tiago se aproximou inseguro sobre como poderia ajudar. Embora tivesse noções básicas de programação de seus tempos de faculdade, estava longe de ser um especialista. "Olha, eu não sou... Bem, deixa eu ver o que você está tentando fazer." Para sua própria surpresa, Tiago conseguiu identificar o erro no código do garoto e explicar de forma que ele entendesse. A gratidão no olhar de Felipe quando finalmente conseguiu fazer o programa funcionar despertou em Tiago uma sensação de realização que raramente experimentava em suas conquistas profissionais. Ao final da aula, Dona Jurema, coordenadora do centro, aproximou-se de Luísa e Tiago. "O computador da sala de música pifou de vez", comentou ela preocupada. "E a apresentação dos meninos é na semana que vem. Sem o computador, não tem como editar as bases musicais." "Posso dar uma olhada?", ofereceu Tiago, surpreendendo a si mesmo com a iniciativa. Na pequena sala de música, um desktop antigo se recusava a ligar. Tiago, que nunca havia aberto um computador na vida, encontrou-se de joelhos no chão, com as mangas arregaçadas, seguindo instruções de um tutorial no celular de Luísa. Após 1 hora de tentativas e erros, conseguiu identificar e resolver o problema, uma simples conexão solta na fonte de alimentação. Quando o computador finalmente ligou, os jovens músicos que esperavam ansiosamente explodiram em comemoração, tratando Tiago como um herói improvável. No caminho de volta para o apartamento, caminhando pelas ruas do bairro já que haviam perdido o último ônibus, Luísa quebrou o silêncio. "Você se saiu bem hoje. Os garotos gostaram de você. É um trabalho importante, o que vocês fazem ali", respondeu Tiago, ainda processando as emoções do dia. "Mas eles precisam de muito mais. Sempre precisam. Mais equipamentos, mais espaço, mais oportunidades. E se pudéssemos conseguir isso para eles?" Luísa parou de caminhar, encarando-o com ceticismo. "Como?" "Lembra das regras. Nada de usar seus contatos ou seu dinheiro." "Não estou falando disso. Estou pensando em algo que possamos construir juntos, usando nossas habilidades combinadas." Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, caminhando por ruas que Tiago jamais imaginaria percorrer, há uma semana, uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia que uniria o conhecimento tecnológico de Luísa, a visão empresarial de Tiago e a necessidade real da comunidade. Naquela noite, sentados à mesa da pequena cozinha, com cadernos, canetas e uma garrafa de café, eles começaram a esboçar o que viria a ser muito mais que um projeto. Seria o início de uma transformação para ambos e para dezenas de jovens que até então viam o futuro como uma porta fechada. As primeiras 2 semanas passaram em um ritmo frenético. Durante o dia, Tiago trabalhava na cooperativa, aprimorando suas habilidades de separação e aprendendo o valor real de cada material reciclável. À noite, alternava entre as aulas no centro comunitário e o desenvolvimento do projeto que ele e Luísa haviam concebido. Uma plataforma que conectaria jovens programadores das comunidades
a empresas em busca de talentos, combinando educação prática com oportunidades reais de trabalho. O projeto, que eles batizaram de Código Livre, começou a tomar forma no pequeno apartamento de Luísa. Enquanto ela cuidava da parte técnica, Tiago trabalhava no modelo de negócios, buscando formas de tornar a iniciativa sustentável sem depender exclusivamente de doações. O problema dos projetos sociais tradicionais é que ficam sempre à mercê de doadores, explicou ele, enquanto trabalhavam até tarde em uma noite de quarta-feira. Se criarmos um modelo onde as empresas vejam valor econômico real além do social, garantimos continuidade. Luísa assentiu, impressionada com a perspicácia de Tiago. Apesar de suas origens privilegiadas, ele demonstrava uma capacidade genuína de enxergar além das soluções óbvias e paternalistas. As empresas pagam uma taxa para acessar o banco de talentos, mas também se comprometem a contribuir com mentoria e equipamentos, continuou ele empolgado. Em troca, tem acesso a desenvolvedores com perspectivas únicas e capacidade de inovação que não encontrariam no mercado tradicional. E os jovens recebem formação de qualidade, oportunidades reais e uma rede de contatos profissionais, completou, Luísa igualmente entusiasmada. Havia algo especial acontecendo entre eles, uma sinergia que transcendia diferenças de origem e experiências. As noites de trabalho se estendiam em conversas profundas sobre suas vidas, sonhos e desilusões. Tiago contou sobre a pressão constante de corresponder às expectativas de seu pai e o vazio que sentia mesmo em seus maiores sucessos profissionais. Luísa compartilhou a dor da traição de seu ex-marido e ex-sócio e como havia sido reconstruir sua identidade após perder tudo o que acreditava definir quem ela era. Em um sábado à tarde, enquanto testavam o protótipo do site do projeto, o celular de Tiago, que permanecera praticamente esquecido nas últimas semanas, tocou insistentemente. Não. Vai atender? Perguntou Luísa, notando sua hesitação. Tiago olhou para a tela. Era seu pai. Melhor não, respondeu, silenciando o aparelho. Provavelmente é sobre algum problema na empresa que pode esperar. Mas o telefone continuou vibrando, agora com mensagens de Lucas, seu assistente, e de outros executivos da empresa. Algo parecia urgente. Acho que deveria verificar, insistiu Luísa. Nosso acordo não inclui ignorar emergências. Relutante, Tiago atendeu a próxima chamada. Era Lucas, em pânico. Tiago, graças a Deus, estamos tentando te encontrar há horas. Seu pai está no hospital, teve um infarto durante uma reunião. O mundo de Tiago pareceu congelar. Apesar dos conflitos e diferenças, Roberto era seu pai, sua única família desde a prematura partida de sua mãe. Vou agora para lá, respondeu automaticamente, já procurando suas coisas. Luísa, percebendo a gravidade da situação, não, hesitou, vou com você. Não precisa, isso é um problema familiar e... Não discuta, interrompeu ela com firmeza. Você não está em condições de ir sozinho. No táxi, a caminho do Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Tiago sentiu o peso dos dois mundos que agora habitava. Estava voltando, mesmo que temporariamente, para sua realidade anterior. Os privilégios, as expectativas, as aparências. E Luísa estaria ali, testemunhando tudo. No hospital, a recepcionista imediatamente reconheceu o sobrenome Menezes e os encaminhou ao andar executivo. Tiago sentiu o olhar de Luísa, registrando cada detalhe daquele ambiente que escancarava diferenças sociais, até na forma de lidar com a saúde. Na sala de espera luxuosa, um grupo de executivos da empresa conversava em voz baixa. Ao vê-lo, todos se levantaram, expressões de alívio misturadas com curiosidade sobre a mulher desconhecida ao seu lado. Tiago, finalmente, exclamou Maria Helena, diretora financeira da empresa. Estávamos preocupados. Seu pai está estabilizado, mas os médicos ainda estão fazendo exames. O que aconteceu exatamente? Se perguntou ele, ignorando os olhares curiosos dirigidos a Luísa. Estávamos na reunião com os investidores árabes quando ele começou a sentir dores no peito. Por sorte, o Dr. Mendonça estava no prédio e agiu rapidamente. Tiago assentiu, absorvendo a informação. Posso vê-lo?
Os médicos disseram que em breve permitirão visitas, apenas uma pessoa por vez. Um silêncio constrangedor seguiu-se. Os olhares iam de Tiago para Luísa, que permanecia calma ao seu lado, claramente deslocada naquele ambiente, mas mantendo a dignidade. "Ah, esta é Luísa", apresentou finalmente Tiago. "Uma amiga." "Prazer", disse simplesmente Luísa, sem oferecer mais explicações. Os sussurros começaram quase imediatamente. Tiago podia imaginar as especulações. Quem era aquela mulher sem sobrenome conhecido, vestida com simplicidade, ao lado do herdeiro da Menezes Incorporações, em um momento tão crítico? O desconforto crescia quando Isabela, sua ex-namorada, entrou apressadamente na sala. "Tiago, que susto! Vim assim que soube", exclamou ela, abraçando-o com intimidade excessiva antes de notar a presença de Luísa. "Oh, não sabia que estava acompanhado." "Isabela, esta é Luísa." "Luísa, Isabela é uma conhecida." A descrição de Isabela como conhecida, após anos de relacionamento, causou um olhar magoado que não passou despercebido por Luísa, que se sentiu subitamente invasora de um momento privado. "Vou buscar um café para nós", disse Luísa, dando a Tiago e Isabela espaço para conversar. No corredor, longe dos olhares dos executivos, Luísa respirou fundo. Aquele ambiente a lembrava dolorosamente do mundo que havia perdido. Não que desejasse voltar, mas a sensação de ser julgada e diminuída por sua aparência atual era um golpe em seu orgulho. Enquanto esperava na fila da cafeteria, sentiu uma presença ao seu lado. Era Maria Helena, a diretora financeira. "Então você e Tiago são?", perguntou sem rodeios. "Amigos", respondeu Luísa simplesmente. "Estamos trabalhando juntos em um projeto." Maria Helena a estudou com olhos analíticos. "Desculpe a indiscrição, mas todos estamos preocupados com Tiago. Ele desapareceu sem explicações, que há 2 semanas não atende chamadas, abandonou compromissos importantes e não é típico dele. Talvez ele precisasse de um tempo para pensar, reavaliar prioridades", sugeriu Luísa, mantendo-se vaga. Em um momento crucial para a empresa, com a fusão em andamento e investidores internacionais envolvidos, Maria Helena balançou a cabeça. "Há muito em jogo, responsabilidades que não podem simplesmente ser abandonadas por impulsos pessoais." A insinuação era clara, e Luísa sentiu o sangue ferver. Antes que pudesse responder, uma enfermeira apareceu chamando por Tiago. Seu pai estava acordado e perguntando por ele. Quando Luísa retornou à sala de espera com 2 cafés, encontrou Tiago conversando intimamente com Isabela, que segurava sua mão com ar possessivo. Ao vê-la, ele pareceu constrangido, como se flagrado em uma situação comprometedora. "Seu pai está perguntando por você", informou Luísa, entregando-lhe o café. A enfermeira veio chamar. "Obrigado", respondeu, ele levantando-se. "Você vai esperar?" A pergunta revelava sua insegurança sobre o papel de Luísa naquele cenário. "Acho melhor eu voltar para casa", respondeu ela, compreendendo que sua presença apenas complicava as coisas. "Você precisa de tempo com sua família." "Não, por favor, fique", insistiu ele, ignorando o olhar surpreso de Isabela. "Eu preciso de você aqui." A sinceridade daquelas palavras tocou Luísa profundamente. Apesar do desconforto, ela assentiu. "Estarei aqui quando voltar." Enquanto Tiago seguia para o quarto de seu pai, Luísa sentou-se em um canto afastado, tentando ignorar os olhares e sussurros. Isabela, visivelmente irritada, aproximou-se com um sorriso forçado. "Então, Luísa, de onde conhece Tiago?" "Nos conhecemos recentemente", respondeu Luísa, mantendo-se vaga. "Que interessante. E o que você faz exatamente?" "Trabalho com tecnologia e reciclagem." "Reciclagem como lixo?" O desdém na voz de Isabela era palpável. "Exatamente. Transforma o que pessoas como você descartam em algo útil novamente." O duplo sentido não passou despercebido. Isabela estreitou os olhos, avaliando a mulher à sua frente com novo interesse. "Você não parece o tipo de Tiago", comentou finalmente. "E qual seria o tipo dele?" "Bem, pessoas do nosso círculo.
Você sabe, famílias que se conhecem, interesses, comuns, ambientes compartilhados. Pessoas como você, então. Isabela sorriu com falsa doçura. Exatamente. Pessoas que entendem as pressões e responsabilidades da posição dele, que não o afastariam de seus deveres em um momento crítico para sua família e empresa. Antes que Luísa pudesse responder, Tiago retornou à sala, visivelmente abalado após o encontro com o pai. Seu olhar buscou imediatamente Luísa e, ao encontrá-la, uma expressão de alívio surgiu em seu rosto tenso. Como ele está? Perguntou ela, aproximando-se. Estável. Foi um susto, mas os médicos dizem que vai se recuperar completamente com repouso. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de ansiedade. Mas ele quer que eu reassuma imediatamente a gestão de alguns projetos críticos, a fusão com a Albuquerque especialmente. Entendo, respondeu. Luísa, sentindo o peso daquelas palavras, era o início do fim de sua experiência juntos. Tiago, querido, interrompeu Isabela, enlaçando o seu braço. Falei com papai, e ele disse que pode adiar a reunião com os investidores para a semana que vem, se você precisar de tempo para se reorganizar. O contraste entre os dois mundos nunca esteve tão evidente. De um lado, Isabela, representando tudo, o que era familiar e esperado de Tiago. Conexões, influência, um caminho já traçado. De outro, Luísa, simbolizando o novo, o desconhecido, a possibilidade de uma vida com propósito além do lucro e status. Preciso voltar ao apartamento para pegar minhas coisas, disse Tiago subitamente, voltando-se para Luísa. Você vem comigo? A pergunta surpreendeu a todos, especialmente Isabela, que deixou escapar uma expressão de choque. Você está morando com ela? Perguntou incrédula. Tiago respirou fundo, encarando a situação de frente pela primeira vez. Sim, estou morando com Luísa há 2 semanas como parte de um projeto pessoal. E não é o que você está pensando. A revelação causou um burburinho entre os executivos presentes. Tiago Menezes, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país, vivendo com uma desconhecida em circunstâncias misteriosas? Isso é absurdo, exclamou Isabela. Seu pai no hospital, a empresa precisando de você, e você vivendo algum tipo de experiência alternativa com essa mulher? O que há de errado com você? A pressão do ambiente, os olhares de julgamento, a hostilidade mal disfarçada, tudo isso pareceu atingir Tiago de uma vez. Em um impulso, ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Luísa não é apenas uma amiga, declarou com firmeza. Nós estamos noivos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa congelou, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Isabela empalideceu, buscando apoio em uma cadeira próxima. Noivos? Repetiu Maria Helena, expressando a incredulidade geral. Desde quando? É recente, respondeu Tiago, evitando o olhar chocado de Luísa. Pretendíamos anunciar em circunstâncias diferentes, mas já que todos estão tão curiosos, sem dar tempo para mais questionamentos, ele pegou a mão de Luísa e a conduziu para fora da sala, deixando para trás um grupo de pessoas atônitas. No táxi, o silêncio pesado só foi quebrado quando já estavam longe do hospital. Que diabos foi aquilo? Perguntou Luísa finalmente, sua voz tremendo de raiva contida. Me desculpe, respondeu Tiago, passando as mãos pelo rosto. Eu entrei em pânico. Eles estavam te julgando, nos julgando, e eu só queria proteger o que estamos construindo. Mentindo? Inventando um noivado? Não foi a melhor ideia, admito. Mas você viu como eles te olhavam como se você fosse algum tipo de oportunista se aproveitando de mim. A sua solução foi dizer que vamos nos casar. Isso só confirma o que eles pensam, que deve haver algum interesse por trás da minha aproximação. Tiago não tinha resposta para isso. Ele próprio estava confuso sobre seus sentimentos e motivações. Nas últimas semanas, Luísa havia se tornado muito mais que uma experiência social ou uma parceira de projeto. Era alguém por quem ele desenvolvera uma admiração e afeto genuínos. Vou consertar isso, prometeu ele. Direi a verdade para todos.
Não importa mais, respondeu Luísa, olhando pela janela. Nosso acordo termina aqui. Você precisa voltar para sua vida, sua empresa, sua família. Foi bom enquanto durou, mas sempre soubemos que era temporário. Quando chegaram ao apartamento, Tiago começou a recolher suas poucas coisas em silêncio. O pequeno espaço que, há semanas, parecia sufocante, agora tinha um ar acolhedor que ele temia perder. Ali, pela primeira vez, ele havia experimentado uma vida baseada em propósito real, conexões genuínas e trabalho significativo. E o projeto? Perguntou finalmente, referindo-se ao Código Livre. Não podemos simplesmente abandoná-lo. Eu continuarei, respondeu Luísa, sua determinação habitual retornando. Talvez não com o mesmo alcance que imaginamos, mas seguirei em frente. Eu também quero continuar envolvido, insistiu Tiago. Posso ajudar financeiramente, abrir portas. Com que propósito, Tiago? Para aliviar sua consciência? Para ter uma causa social em seu currículo? A mágoa na voz de Luísa era evidente. Você volta para seu mundo de privilégios, eu continuo no meu, e seguimos nossas vidas. Tiago sentiu como se algo precioso estivesse escorrendo entre seus dedos. Não era apenas o projeto, mas tudo o que ele havia descoberto sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o que realmente importava. Não é assim tão simples, argumentou. Não posso fingir que as últimas semanas não aconteceram, que não mudei. Pessoas como você sempre dizem isso após uma experiência transformadora, respondeu Luísa com amargura. Mas quando a novidade passa, quando as responsabilidades reais chamam, voltam correndo para o conforto de sempre. As palavras atingiram Tiago como um soco. Havia verdade nelas, e isso doía mais que qualquer acusação infundada. Quando ele finalmente terminou de arrumar sua mochila, parou à porta, olhando para o pequeno apartamento que havia sido seu lar nas últimas semanas. Para Luísa, que permanecia de costas fingindo ocupar-se com a louça do jantar. Isso não é um adeus, disse ele, com mais convicção do que sentia. Vou provar que você está errada sobre mim. Luísa não respondeu, nem se virou para vê-lo partir. Apenas quando ouviu a porta se fechar, permitiu que as lágrimas que havia contido finalmente caíssem. O retorno ao apartamento em Ipanema foi como entrar em um mundo paralelo. Tudo estava exatamente como Tiago havia deixado. Os móveis, caros, a vista deslumbrante, os armários repletos de roupas de grife, mas agora parecia estranhamente vazio, quase artificial. Carmen, a governanta, o recebeu com um misto de alívio e preocupação, bombardeando-o com perguntas que ele respondia vagamente. O senhor está bem, doutor Tiago? Parece abatido. Quer que prepare algo especial para o jantar? Não, obrigado. Carmen, já comi, respondeu ele, lembrando-se do arroz com feijão simples que havia compartilhado com Luísa na noite anterior. Sozinho em seu quarto, Tiago abriu o notebook e foi inundado por centenas de e-mails não lidos. Mensagens de executivos, parceiros de negócios, advogados, todos exigindo respostas imediatas para questões que agora pareciam distantes de sua realidade. Como poderia se concentrar em minutas contratuais e relatórios financeiros quando, há poucas horas, estava discutindo como mudar a vida de jovens de comunidades através da tecnologia? Seu celular tocou. Era Lucas, seu assistente. Chefe, desculpe ligar a essa hora, mas queria confirmar se você estará na reunião com os investidores amanhã às 9h. Seu pai insistiu que você deve conduzi-la, pessoalmente. Estarei lá, respondeu Tiago automaticamente antes de desligar. Deitado em sua cama king size, que agora parecia desconfortavelmente grande e vazia, Tiago não conseguia dormir. Imagens dos últimos dias passavam por sua mente como um filme. O trabalho na cooperativa, as aulas no centro comunitário, as noites desenvolvendo o projeto com Luísa, as conversas sinceras que haviam compartilhado. Como poderia simplesmente voltar à sua vida anterior como se nada tivesse acontecido? Mais perturbadora ainda era a lembrança da expressão de Luísa quando ele anunciou o falso noivado. Aquele olhar de choque, traição e dor o perseguia. Por que havia feito algo tão impulsivo e potencialmente prejudicial? A resposta que ele relutava em admitir mesmo para si mesmo era que uma parte dele desejava que fosse verdade.
Na manhã seguinte, vestindo um de seus caros ternos italianos pela primeira vez em semanas, Tiago sentiu-se como um ator interpretando um papel que não lhe cabia mais. No espelho via o mesmo rosto, mas os olhos refletiam alguém transformado. A reunião com os investidores transcorreu como esperado. Tiago apresentou números, projeções e estratégias com sua habitual competência, mas sem o entusiasmo de antes. Quando um dos investidores mencionou a remoção da comunidade para a construção do shopping center, o mesmo projeto que havia questionado semanas antes, Tiago sentiu um nó no estômago. "E quanto às famílias que vivem na área?" perguntou um dos investidores estrangeiros. "Não haverá problemas com a opinião pública?" Antes que qualquer outro executivo pudesse responder com as habituais garantias vagas, Tiago interveio. "Na verdade, estamos reformulando nossa abordagem social. Em vez de simplesmente remover a comunidade, estamos desenvolvendo um programa de integração que inclui capacitação profissional e oportunidades de emprego no próprio empreendimento." O silêncio na sala era palpável. Ninguém esperava aquela resposta, muito menos o detalhamento que se seguiu, com Tiago explicando conceitos de responsabilidade social que jamais haviam feito parte do vocabulário da Menezes Incorporações. "Interessante abordagem", comentou finalmente o investidor principal. "Diferente do habitual, mas potencialmente positiva para a imagem da empresa. Gostaria de ver mais detalhes sobre esse programa." Após a reunião, Maria Helena o encurralou no corredor. "Que história é essa de programa de integração? Desde quando temos isso?" "Desde agora", respondeu Tiago, com uma convicção que surpreendeu a ambos. "E vamos precisar da sua ajuda para implementá-lo adequadamente." Nos dias que se seguiram, Tiago dividiu-se entre suas responsabilidades na empresa e tentativas frustradas de contato com Luísa, que não atendia suas ligações nem respondia suas mensagens. Seu pai, ainda no hospital, mas recuperando-se bem, observava com desconfiança as mudanças no comportamento do filho. "O que está acontecendo com você?" perguntou Roberto durante uma visita. "Primeiro desaparece por semanas, depois aparece com uma noiva que ninguém conhece e agora está propondo mudanças radicais em projetos já aprovados." "Estou apenas tentando fazer o que é certo", pai, respondeu Tiago, segurando a mão do pai com carinho genuíno. "Para a empresa e para as pessoas afetadas por nossas decisões." Roberto estudou o filho com olhos analíticos que haviam construído um império. "É por causa dessa mulher? Luísa, não é? Quem é ela realmente?" Tiago hesitou. Como explicar quem era Luísa e o que ela representava? Como descrever o impacto que ela havia causado em sua vida em tão pouco tempo? "Ela é alguém que me mostrou uma perspectiva diferente", respondeu finalmente. "Alguém que me fez questionar coisas que eu aceitava sem pensar." "E esse noivado repentino?" Tiago respirou fundo. "Não existe noivado. Foi uma mentira impulsiva que eu disse para protegê-la dos julgamentos." Roberto balançou a cabeça, mas não parecia surpreso. "Imaginei. Você nunca foi de tomar decisões precipitadas, especialmente sobre relacionamentos." "O problema é que acho que gostaria que fosse verdade", confessou Tiago, surpreso com sua própria sinceridade. "Mas agora ela provavelmente me odeia e com razão." Um sorriso fraco surgiu no rosto cansado de Roberto. "Sabe o que sua mãe diria neste momento? Que você está finalmente encontrando sua humanidade." A menção à mãe, falecida há mais de 10 anos, tocou Tiago profundamente. Helena Menezes havia sido a força equilibrante na família, compassiva e sensível, onde Roberto era pragmático e calculista. "Ela teria gostado da Luísa", comentou Tiago, sentindo a verdade daquelas palavras. "Então talvez eu também goste", respondeu Roberto, surpreendendo o filho. "Quando receber alta, quero conhecê-la adequadamente, sem mentiras desta vez." No caminho de volta do hospital, Tiago tomou uma decisão. Se não podia falar com Luísa por telefone, iria diretamente até ela. Não para implorar por perdão ou forçar uma reconciliação, mas para honrar o compromisso que haviam feito com o projeto Código Livre e com os jovens do centro comunitário.
Ao chegar ao prédio no Grajaú, sentiu seu coração acelerar. Estava nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Tocou a campainha, esperando que Luísa estivesse em casa naquela tarde de sábado. Ninguém atendeu. Após várias tentativas, uma vizinha idosa saiu ao corredor. Se está procurando, a Luísa, ela não está. Saiu cedo com uma mochila grande. Sabe dizer para onde foi ou quando volta? Perguntou Tiago, sentindo um aperto no peito. Não disse nada, meu filho, mas parecia com pressa. Preocupado, Tiago decidiu tentar o centro comunitário. Era dia de aula de programação. E mesmo magoada com ele, Luísa não abandonaria seus alunos. Chegando ao Jacarezinho, encontrou o centro comunitário em atividade, mas nenhum sinal de Luísa. Dona Jurema, a coordenadora, o recebeu com expressão preocupada. Ah, você é o moço que estava ajudando a Luísa, não é? Que bom que veio. Estamos preocupados com ela. Por quê? O que aconteceu? Perguntou Tiago, sentindo a ansiedade crescer. Ela veio ontem, muito determinada, falando sobre um aplicativo quase pronto e uma apresentação importante hoje na incubadora de empresas da UFRJ. Disse que poderia mudar tudo para o projeto e para os meninos, mas estava nervosa. Nunca havia assim. A incubadora de empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro era conhecida por lançar startups promissoras, oferecendo suporte técnico e possibilidades de financiamento. Luísa devia estar tentando viabilizar o código livre por conta própria. A apresentação é que horas? Perguntou Tiago, consultando o relógio. Às 4, mas ela já deve estar lá se preparando. Eram 15h30. Se corresse, poderia chegar a tempo. Tiago agradeceu a informação e saiu rapidamente, pegando o primeiro táxi que encontrou. Para a Ilha do Fundão, campus da UFRJ, o mais rápido possível, instruiu o motorista. O trânsito caótico de sábado à tarde parecia conspirar contra ele. A ponte que levava à Ilha do Fundão estava congestionada devido a um acidente. Inquieto, Tiago verificava o relógio a cada minuto, vendo o tempo escoar impiedosamente. Tem algum caminho alternativo? Perguntou ao taxista. A esta hora, com este trânsito, impossível. Quando finalmente chegaram à incubadora, já passava das 16h30. Tiago correu para o auditório onde aconteciam as apresentações, apenas para descobrir que Luísa já havia feito sua exposição e saído apressadamente após receber a resposta negativa da banca avaliadora. Eles disseram que o projeto tinha potencial, mas precisava de maior desenvolvimento técnico e, principalmente, de apoio financeiro consistente, explicou uma das organizadoras. A candidata parecia bastante abalada. Para onde ela foi? Perguntou Tiago, desesperado. Não sei dizer ao certo, mas a vi caminhando em direção à ponte. Tiago saiu em disparada. A ponte que conectava a Ilha do Fundão ao continente era longa, e Luísa provavelmente estaria tentando pegar um ônibus ou táxi do outro lado. Se tivesse sorte, ainda poderia alcançá-la. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois transformando-se rapidamente em um temporal típico do verão. Carioca, encharcado, Tiago continuava sua busca, ignorando o desconforto do terno molhado colado ao corpo. Foi então que a viu, no meio da ponte, debruçada sobre o parapeito, observando as águas agitadas da Baía de Guanabara. Sua postura revelava desânimo e derrota, ombros caídos, cabeça baixa, o corpo inteiro parecendo curvar-se sob o peso da decepção. Luísa, chamou ele, aproximando-se cautelosamente para não assustá-la. Ela se virou surpresa, o rosto molhado por uma mistura de chuva e lágrimas que tentava esconder. O que está fazendo aqui? Perguntou sua voz quase inaudível sob o barulho da tempestade. Procurando você. Dona Jurema me contou sobre a apresentação. Luísa riu amargamente. Não deu certo. Eles queriam garantias financeiras que eu não tenho. Sem investimento. Inicial, o projeto não sai do papel. Podemos tentar outras formas, argumentou Tiago, aproximando-se mais. Eu posso ajudar. Não quero sua caridade, Tiago. Já deixei isso claro. Não é caridade, é parceria. Nós criamos o Código Livre juntos, lembra? A chuva intensificou-se, acompanhada agora por fortes rajadas de vento que sacudiam a estrutura da ponte.
Os carros passavam em velocidade reduzida, levantando ondas de água que encharcavam ainda mais os dois. "Precisamos sair daqui", gritou Tiago acima do barulho da tempestade. "Está perigoso." Nesse momento, um caminhão passou em alta velocidade, desviando de outro veículo e subindo parcialmente na calçada da ponte onde eles estavam. Tiago, vendo o perigo, empurrou Luísa para longe da trajetória do veículo, mas não conseguiu se afastar completamente. O caminhão raspou em seu braço, lançando-o contra o parapeito com força. "Tiago!" gritou Luísa, correndo para ele. A dor era intensa, mas ele estava consciente. Seu braço sangrava onde o caminhão havia atingido, e ele sentia uma forte contusão no ombro. "Estou bem", murmurou, tentando se levantar com a ajuda de Luísa. "Não, não está. Precisa de um médico." Com dificuldade, Luísa ajudou Tiago a caminhar até o final da ponte, onde conseguiram abrigo temporário em um ponto de ônibus. A chuva ainda caía fortemente, mas pelo menos estavam protegidos do vento. "Por que você fez isso?" perguntou Luísa, improvisando um curativo com um lenço limpo que carregava na bolsa. "Poderia ter sido muito pior." "Instinto", respondeu, ele fazendo uma careta de dor quando ela apertou o ferimento para estancar o sangramento. "Não pensei, apenas reagi." Luísa o estudava com uma expressão complexa, preocupação misturada com algo mais, algo que ela mesma parecia relutante em reconhecer. "Você é louco, sabia? Primeiro, inventa um noivado do nada, depois desaparece por dias e agora aparece, no meio de uma tempestade, para quase ser atropelado por minha causa." Apesar da dor, Tiago sorriu. "Quando você coloca assim, parece mesmo que estou perdendo o juízo." Um táxi finalmente parou quando Luísa fez sinal e eles entraram encharcados e exaustos. "Para onde?" perguntou o motorista, olhando desconfiado. "Para o passageiro ferido." Tiago e Luísa trocaram olhares, a mesma pergunta silenciosa pairando entre eles. "Para onde ir agora?" "Rua Figueiredo Magalhães, Copacabana", disse Tiago finalmente. "Vamos para o apartamento da minha tia. Ela está viajando e tenho a chave. É mais perto que Ipanema ou o Grajaú." Durante o trajeto, um silêncio carregado de palavras não ditas preencheu o espaço entre eles. Luísa mantinha pressão sobre o ferimento de Tiago, seus dedos ocasionalmente roçando a pele dele em um contato que parecia carregado de eletricidade. O apartamento na Figueiredo Magalhães era menor e mais simples que a cobertura de Tiago em Ipanema, mas ainda assim exalava o conforto da classe alta carioca. Luísa ajudou Tiago a se sentar no sofá enquanto procurava o kit de primeiros socorros. "Precisamos tirar essa camisa", disse ela, voltando com o kit e algumas toalhas limpas. Com cuidado, ela ajudou Tiago a remover o paletó e desabotoar a camisa ensanguentada. O corte no braço não era profundo, mas a contusão no ombro já apresentava uma coloração arroxeada preocupante. "Acho que não quebrou nada", comentou ela, apalpando gentilmente a área. "Mas vai ficar um hematoma e tanto." Enquanto limpava e enfaixava o ferimento, Luísa mantinha uma expressão concentrada, evitando o olhar de Tiago. O silêncio entre eles era palpável, carregado de emoções contidas. "Por que você realmente foi me procurar hoje?" E perguntou ela finalmente, sem interromper seu trabalho meticuloso com as bandagens. Tiago respirou fundo. Era a hora da verdade. "Porque não consigo voltar à minha vida de antes, como se nada tivesse acontecido. Porque o projeto que começamos é importante demais para ser abandonado. Porque..." Ele hesitou, reunindo coragem. "Porque sinto sua falta, de um jeito que nunca senti falta de ninguém." Luísa finalmente ergueu os olhos, encontrando os dele. A vulnerabilidade que viu ali a desarmou completamente. "Você quase se machucou seriamente hoje por minha causa", disse ela, sua voz trêmula. "Por que faria algo assim?" "Você sabe por quê", respondeu ele simplesmente. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma cortina de água que isolava aquele apartamento do resto do mundo. Era como se estivessem em um universo paralelo, onde apenas eles dois existiam, com todas as suas complexidades, medos e desejos.
3 meses se passaram desde aquela noite tempestuosa no apartamento em Copacabana. O outono carioca trouxera dias, mais a menos, e uma nova realidade para Tiago e Luísa. O galpão no Porto Maravilha, antiga zona portuária revitalizada do Rio, fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Jovens de diversas comunidades da cidade ocupavam os espaços modernos equipados com computadores e áreas de trabalho colaborativo. Em um canto, Felipe, o garoto que Tiago havia ajudado no centro comunitário, explicava um conceito de programação para um grupo de novatos. Em outro, Dona Zélia da cooperativa de reciclagem coordenava um workshop sobre sustentabilidade digital. Quem diria que chegaríamos tão longe em tão pouco tempo? Comentou Luísa, observando o espaço com uma mistura de orgulho e incredulidade. Ao seu lado, Tiago sorria, o braço já completamente recuperado do acidente. É só o começo, respondeu ele, entrelaçando seus dedos aos dela. O Código Livre havia se transformado em uma realidade muito maior do que o projeto inicial. Agora, era um instituto que combinava educação tecnológica, reciclagem de equipamentos eletrônicos e desenvolvimento de soluções digitais para problemas sociais. O espaço no Porto Maravilha era o primeiro de vários planejados para diferentes regiões da cidade. O caminho até ali não havia sido fácil. Depois daquela noite no apartamento em Copacabana, Tiago e Luísa precisaram enfrentar não apenas seus próprios sentimentos conflitantes, mas também um mundo que parecia determinado a mantê-los separados. Roberto Menezes, ao receber alta do hospital, exigiu conhecer a mulher que havia sequestrado seu filho por semanas. O encontro, que todos temiam ser desastroso, surpreendeu a todos. Roberto, um homem que construíra seu império reconhecendo valor onde outros não viam, identificou imediatamente a inteligência e determinação de Luísa. Mais importante, viu como seu filho se transformava na presença dela. Mais vivo, mais autêntico, mais parecido com a mulher que ele havia amado. Ela me lembra sua mãe, comentou Roberto com Tiago após o jantar. Não na aparência, mas na força interior. Helena nunca se deixou intimidar por mim ou pelo meu mundo, assim como sua Luísa. A aprovação relutante de Roberto foi apenas o primeiro obstáculo vencido. O círculo social de Tiago reagiu com uma mistura de curiosidade maldosa e rejeição velada. Nas festas e eventos onde o casal aparecia junto, os comentários sussurrados e olhares indiscretos os seguiam como sombras. Isabela, incapaz de aceitar a substituição, tornou-se uma adversária ferrenha, usando sua influência para espalhar rumores sobre o passado de Luísa e questionando publicamente sua integridade. Como sabemos que ela não está com você apenas pelo seu dinheiro, provocou Isabela durante um evento beneficente, alto o suficiente para que vários convidados ouvissem. Afinal, ela já esteve envolvida em um escândalo financeiro antes. Luísa, que havia trabalhado incansavelmente para reconstruir sua reputação, sentiu o golpe profundamente. Por um momento, considerou se afastar de Tiago para evitar mais danos à sua imagem e ao projeto que estava começando a tomar forma. Talvez seja melhor seguirmos caminhos separados, sugeriu ela em uma noite difícil, após mais um evento, repleto de olhares de julgamento. Nossos mundos são muito diferentes, e eu só estou trazendo problemas para você. Não, respondeu Tiago com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não vou deixar que nos separem. Se preciso escolher entre aquele mundo superficial e o que construímos juntos, escolho você. Sempre. Foi essa determinação que os levou a uma decisão radical. Tiago não abandonou completamente a Menezes Incorporações, mas reduziu drasticamente seu envolvimento, concentrando-se na criação de uma divisão de responsabilidade social da empresa. Paralelamente, investiu tempo e recursos no desenvolvimento do Código Livre, que evoluiu de um simples aplicativo para uma organização multifacetada. O verdadeiro desafio foi convencer as pessoas de que não era apenas mais um projeto de caridade, explicou Tiago para um grupo de empresários que visitava o galpão naquela manhã. É um modelo de negócio sustentável que gera valor para todos os envolvidos. O modelo era realmente inovador
empresas contratavam os serviços de desenvolvimento de software do Instituto, recebendo soluções de qualidade a preços competitivos, enquanto contribuíam para a formação de jovens programadores. Os equipamentos eletrônicos descartados por corporações eram recondicionados e reintegrados à economia circular, gerando renda para cooperativas de catadores. Tudo isso alimentado por um ecossistema de educação tecnológica que transformava talentos brutos em profissionais qualificados. Combina o melhor dos dois mundos, complementou Luísa, agora oficialmente diretora de tecnologia do Instituto. A visão empresarial de Tiago, com a experiência prática que adquiri nos últimos anos. Entre os visitantes estava Maria Helena, a diretora financeira da Menezes Incorporações, que inicialmente havia sido uma das maiores céticas sobre o relacionamento de Tiago e Luísa. Confesso que estava errada sobre vocês, admitiu ela, observando a interação harmoniosa entre jovens de comunidades e executivos de empresas parceiras. Isso é muito mais do que esperava. Obrigada pela sinceridade, respondeu Luísa com um sorriso genuíno. Seu apoio dentro da empresa foi fundamental para chegarmos até aqui. A reconciliação com figuras-chave do passado havia sido um processo gradual, mas essencial. Até mesmo Isabela, após meses de hostilidade, começava a demonstrar uma curiosidade menos maliciosa sobre o projeto, embora ainda mantivesse distância do casal. O Festival de Inovação Social começa às 2h, lembrou Lucas, agora gerente de projetos do Instituto, interrompendo a conversa. Os participantes já estão chegando. O Festival de Inovação Social do Rio de Janeiro era a culminação de meses de trabalho árduo. Durante uma semana, o galpão do Porto Maravilha se transformaria em um hub de criatividade e tecnologia, reunindo iniciativas semelhantes de todo o país, investidores sociais, empresas interessadas em responsabilidade corporativa e, principalmente, jovens talentos das periferias. Estou nervosa, confessou Luísa, enquanto se preparavam para a cerimônia de abertura. Tem tanta gente importante aqui. Incluindo a pessoa mais importante de todas, respondeu Tiago, apontando para seu Domingos, o senhor que coordenava a cooperativa onde tudo começou, agora chegando acompanhado de vários catadores, todos vestidos com camisetas do Instituto. O sorriso no rosto de Luísa, ao ver aquele grupo, valia mais que todos os aplausos que receberiam mais tarde. Era a confirmação de que haviam construído algo verdadeiramente significativo. A cerimônia de abertura do festival foi simples, mas emocionante. No palco improvisado, Tiago e Luísa dividiram o microfone com jovens programadores e catadores, cada um contando sua parte na história do Código Livre. Este projeto nasceu de um encontro improvável, começou Tiago, olhando para a plateia, diversificada. Um encontro que mudou completamente minha visão de mundo e me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas e no propósito que damos às nossas vidas. Nasceu também da resiliência, continuou Luísa, da capacidade de recomeçar do zero, de enxergar valor onde outros veem apenas descarte, seja de materiais, seja de pessoas. A história que compartilharam, de como um jovem milionário e uma ex-executiva transformada em catadora se uniram para criar algo maior que ambos, emocionou a todos. Não era apenas uma narrativa de superação individual, mas um testemunho do poder da colaboração genuína entre mundos que raramente se encontram de igual para igual. Após a cerimônia, enquanto os participantes exploravam as diversas atividades e exposições do festival, Tiago conduziu Luísa para um canto mais tranquilo do galpão. Tenho algo para te mostrar, disse ele misterioso. Em uma sala pequena nos fundos, afastada do burburinho principal, Tiago havia preparado uma surpresa. A sala estava decorada com fotos que contavam a jornada deles, desde o encontro na madrugada chuvosa até a inauguração do galpão. No centro, um mapa digital interativo mostrava pontos luminosos representando todos os jovens já impactados pelo projeto e as comunidades alcançadas. É lindo, sussurrou Luísa, emocionada com o cuidado da apresentação. Ainda não acabou, respondeu Tiago, guiando-a até uma mesa,
onde repousava uma pequena caixa de madeira reciclada, artisticamente trabalhada por artesãos da cooperativa. Luísa abriu a caixa, encontrando dentro dela um simples anel feito de material reciclado, cobre recuperado de equipamentos eletrônicos, trabalhado com precisão para formar uma peça única e delicada. Não é um diamante de Tiffany, disse Tiago com um sorriso nervoso. Mas foi feito por seu Sebastião, o especialista em metais da cooperativa. Ele passou semanas aperfeiçoando a técnica. É perfeito, respondeu Luísa, os olhos marejados. Mais valioso que qualquer joia convencional. Tiago tomou as mãos dela entre as suas, o coração acelerado como no dia em que se conheceram. 3 meses naquela noite no apartamento em Copacabana, prometi que provaria que você estava errada sobre mim, que eu não voltaria correndo para meu mundo de privilégios quando a novidade passasse. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Espero ter cumprido essa promessa até agora, mas quero fazer muito mais. Quero construir uma vida inteira ao seu lado, combinando o melhor dos nossos mundos. Luísa sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente. Você já provou muito mais do que isso. Provou que pessoas podem mudar verdadeiramente quando encontram algo ou alguém que as inspire a ser sua melhor versão. Então, continuou Tiago segurando o anel reciclado, Luísa Cardoso, você aceitaria se casar comigo? Desta vez, sem mentiras, sem impulsos, apenas a certeza de que quero passar o resto da minha vida construindo algo significativo ao seu lado? Sim, respondeu ela simplesmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Mas com uma condição. Qual? Que continuemos sempre questionando um ao outro, desafiando nossas perspectivas, nunca nos acomodando na zona de conforto. Tiago riu, colocando o anel no dedo dela. Isso é um pedido ou uma ameaça? Um pouco dos dois, respondeu Luísa, puxando-o para um beijo que selava não apenas um compromisso entre duas pessoas, mas entre 2 mundos que haviam encontrado uma forma de coexistir e se enriquecer mutuamente. Quando retornaram à área principal do festival, foram recebidos por aplausos e sorrisos. De alguma forma, a notícia do noivado já havia se espalhado, provavelmente obra de Lucas, que sempre sabia de tudo antes de todos. Roberto Menezes, que havia chegado discretamente durante a cerimônia de abertura, aproximou-se do casal com um sorriso genuíno. Meus parabéns, disse ele abraçando o filho e depois, para surpresa de todos, abraçando Luísa também. Helena estaria orgulhosa do homem que você se tornou, Tiago, e de você também, Luísa, por ter sido catalisadora dessa transformação. Nas horas que se seguiram, o festival ganhou ares de celebração dupla. As apresentações de projetos sociais, as palestras sobre tecnologia inclusiva e as oficinas práticas continuaram conforme o programado, mas havia uma energia especial no ar, a sensação de que aquele espaço representava muito mais que um instituto ou um evento. Era a prova viva de que pontes podiam ser construídas entre mundos aparentemente incompatíveis. Ao final do dia, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Tiago e Luísa permaneceram no galpão quase vazio, sentados em um banco improvisado, com paletes reciclados, observando o pôr do sol pela janela ampla que dava vista para a Baía de Guanabara. Sabe o que é mais incrível? Refletiu Luísa, recostando a cabeça no ombro de Tiago. Tudo começou com um encontro casual, em uma madrugada comum, quando você decidiu pegar um caminho diferente. Nada foi casual, respondeu Tiago, beijando o topo de sua cabeça. Eu estava procurando algo sem saber exatamente o que, e você estava exatamente onde precisava estar. Filosofando, senhor empresário. Aprendendo a ver valor onde antes só via lixo, senhora catadora. O riso deles ecoou pelo galpão vazio, simbolizando a alegria de quem encontrou, na pessoa mais improvável, o complemento perfeito para sua jornada. 2 mundos que, ao se colidirem por acaso, criaram um universo inteiramente novo, onde o verdadeiro valor não estava nas posses ou nos títulos, mas na coragem de atravessar fronteiras e na capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas descarte.
Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Tiago e Luísa permaneceram abraçados, não apenas como um casal prestes a se casar, mas como parceiros em uma missão maior que eles mesmos, a de construir pontes entre realidades que, sem seu encontro improvável, talvez jamais se conectassem. E assim, no coração revitalizado do Rio de Janeiro, uma história de transformação pessoal se tornava o alicerce para a transformação de muitas outras vidas, provando que a